Olá, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Bom, conforme o combinado, vamos corrigir a página 178 da apostila, que fala sobre funções químicas, e depois eu vou passar na página do Facebook duas coisinhas. Uma escala de pH, que eu vou explicar para vocês o que é, e mais exercícios sobre funções químicas. Aí depois, quando a gente fechar essa semana que vem, guarda o material complementar um pouquinho mais só, que a gente vai entrar na parte de física começando com ondas. Quem quiser dar uma olhada por curiosidade, fica à vontade, tá? Bom, na página 178 a gente tem aí, complete a química do cotidiano com a fórmula química e as funções químicas. Quando a gente fala em função química, a gente fala em ácido, base, sal e óxido. Bom, aqui na apostila tem um resuminho para vocês, mas para vocês terem uma ideia, o ácido, ele tem o hidrogênio, ele fala até aqui na apostila, possui o elemento H+, do lado esquerdo ligado a metais. Então ele tem o hidrogênio aqui. E quando dissolvido em água, ele libera o cátion. Por que cátion? Porque é positivo H+. A base, ela tem esse OHzinho aqui, ele também fala isso na apostila, não fala possui hidroxila, isso mesmo. Quando isso aqui é chamado, esse OH é chamado de hidroxila. Quando essa base está na água, ela vai liberar o ânion, porque é negativo, OH-. Aí eu vou pedir licença e vou passar para o óxido. A gente caracteriza o óxido como a gente tem uma substância formada por dois elementos químicos. CO2, carbono, oxigênio. Dois elementos químicos, sendo que um deles, obrigatoriamente, é o oxigênio. Ah, mas se tiver três elementos químicos e o oxigênio no meio, não é óxido. Óxido são dois elementos químicos, sendo que um deles, obrigatoriamente, é o oxigênio. Vocês viram que eu botei a água aqui, né? Apesar do hidrogênio, a água é um óxido. Dois elementos químicos, sendo que um deles é o oxigênio. E o sal, vamos pegar o nosso famoso sal de cozinha, ele produz, quando ele tá, quando você joga esse sal na água, ele produz um cátion diferente de H+, tu vê que o positivo aqui é outro, não é H+, e um ânion, eu quase fazendo besteira, diferente de OH-. O ânion não é OH-, então isso caracteriza um sal. Lembrando o seguinte, ácido e bases são bons condutores de eletricidade. E outra coisa, esses ácidos e essas bases, elas queimam. Existem ácidos mais fortes, bases mais fortes, ácidos mais fracos, bases mais fracas. E dependendo, eles podem causar queimaduras muito graves. A gente conhece o limão, né? Que é uma fruta ácida, tem um sabor azedo. Mas o limão, se você colocar na pele, ele não vai te queimar. A não ser que você coloque no sol depois, aí vai acontecer. Mas tem ácido que se você coloca na pele, ele queima bastante. Eu vou comentar depois sobre essa escala de pH, sobre mais forte e mais fraco. Bom, vamos lá. Ácido clorídrico. A formulazinha dele é essa aqui. Presente no estômago para participar da digestão, vendido comercialmente como ácido muriático. Então, esse carinha aqui é um ácido. AB. Ácido sulfúrico. Olha só, isso aqui serve bem para explicar aquilo que eu estava falando. Opa, olha o oxigênio, mas 1, 2, 3. Isso aqui não pode ser um óxido, tem 3 elementos químicos. O que ele está dizendo aqui? Ah, ele é um ácido. É isso que ele quer. AC. Carbonato de cálcio. O que acontece? Não vai produzir nem H+, nem OH-. Isso aqui é um sal. Sulfato de cálcio, que também é um sal. Gás carbônico. 2 elementos químicos, sendo que um deles, obrigatoriamente, é o oxigênio. A gente chama até o óxido de um
composto binário, porque é formado por 2 elementos químicos. Isso aqui é um óxido. Vou botar F aqui, gente. Eu sei que não é o melhor quadro do mundo, mas pelo menos ele funciona. F, hidróxido de sódio. Eu tenho histórias para contar que eu trabalhei em laboratório com ácido, então a gente, por desconhecer, às vezes faz umas besteiras, né? Que na sala de aula eu conto para vocês. Hidróxido de sódio, NaOH, ele é uma base. O que acontece? Olha o OH aqui, ó. Isso aqui caracteriza uma base. E o hidróxido de magnésio, que eu comentei com vocês também, porque esse hidróxido de magnésio, ele é muito usado para acidez estomacal. Olha o OH aqui também, isso aqui é uma base. Por que essa reação de ácido com base? O que acontece? Um vai cortar o efeito do outro. Então, eu vou usar o exemplo mais clássico de reação de neutralização, que é o seguinte. Eu tenho aquele ácido, eu não gosto desse carinha porque ele irrita muito o meu estômago, mas ele é necessário. Aí, ele vai reagir com uma base. Essa reação é chamada de neutralização. O que acontece? Nessa reação, esse carinha vai se juntar com esse, vai formar um sal. Sal, esse carinha vai reagir com esse e vai formar água. Então, ácido mais base forma sal e água. Essa é a reação de neutralização, um neutralizando a ação do outro. Bom, para comentar com vocês já devem ter ouvido em algum lugar uma coisinha chamada escala de pH, para medir a acidez de uma substância. Então, essa escala de pH, ela vai de 0 até 14. Vou botar o 7 aqui. Quanto mais próximo do 0, mais ácida é uma substância. Então, aqui a gente está falando de compostos ácidos. Quando a gente pega no 7 aqui, é um composto neutro. pH próximo de 7 é um composto neutro. Quando você vai fazer o exame de urina, por exemplo, eles medem o pH para saber se não está ácido demais, porque ele tem que estar num pH adequado. Então, essa medição ela é muito importante. Galerinha que tem aquário, também vai, às vezes mede o pH da água para ver se não tá, se tá num pH legal para aquele peixinho. Tem gente, piscina também, a água tem que estar no pH certo, então eles medem muito isso. Daqui para cá é base. Então, quanto mais próximo aqui do 0, mais forte vai ser esse ácido. Eu coloquei isso, não sei se dá pra ver aí, eu coloquei não, gente, eu vou colocar essa escala de pH, só para vocês terem uma ideia, vou colocar na página do Facebook. A questão é o seguinte, quanto mais forte, mais íons H+, ele vai formar quando estiver na água, mais H+, ele vai formar. Então, os ácidos mais fortes estão com pH mais próximo aqui do 0. E para cá estão as bases. E aqui está aquela solução neutra, que não é o pH neutro, a gente diz que o 7 é o pH neutro, nem ácido, nem básico. Bom, vou passar isso para vocês no Face e vou passar mais exercício, porque eu achei muito pouquinho aqui para vocês identificarem se uma substância é um ácido, se é uma base, se é um sal ou se é um óxido. Eu costumo ir por eliminação, tá, gente? Os químicos que me perdoem, mas eu costumo ir por eliminação. Então, o OH a gente sabe que é base. Composto binário, 2 elementos químicos, sendo que um deles é o oxigênio, a gente sabe que é óxido. Tem o hidrogênio na frente, ligado com o ametal. É o ácido que ele vai liberar H+, e não produz nem H+, nem OH-, nem é composto binário, como sendo um deles o oxigênio, um dos elementos do oxigênio, é um sal. Eu vou por eliminação. Não produz H+, não produz o H-. É um composto binário, mas não tem o oxigênio. Então isso aqui não é base
não é ácido, não é óxido. Então isso aqui é um sal. É o mais simplesinho, até para vocês na hora de fazer uma prova poderem se safar dessa história, tá? Beijinhos, espero que estejam bem. Vamos estudar. Tem aquele grupinho do WhatsApp que eu ainda não coloquei uma prova do setor, coloquei o gabarito, mas ainda não corrigi assim, fazendo vídeo, porque falta acrescentar mais gente. Tem mais gente para entrar nessa brincadeirinha aí, tá bom? Beijos, fiquem com Deus.